Vamos então iniciando o nosso estudo. Nós vamos fazer hoje a apresentação do livro Pinga Fogo, com Chico Xavier, trazendo aqui para nós temas diversos, né, para as nossas discussões, para as nossas reflexões, fazendo com que nós consigamos, através desse conteúdo tão interessante que é proposto por esse livro, que fala sobre situações do nosso cotidiano, situações práticas da nossa vida em sociedade, consigamos, com essas orientações, esclarecimentos que o Chico traz, sempre amparado pelos amigos espirituais presentes lá naquele trabalho, durante toda a sua vida, nos ajude também a olhar aqui o nosso mundo hoje, as nossas vidas, por essa mesma perspectiva. Bom, esse livro, o programa Pinga Fogo, só para trazer para nós aqui uma pequena referência, para conhecermos, né? Um recorte de jornal antigo que dizia assim: Pinga Fogo, discurso sem apartes. Então ele foi pela agência Estado, lá em Brasília, dizia assim: Pinga Fogo é a denominação dada há muitos anos por parlamentares e jornalistas, à parte as sessões da Câmara e agora da Constituinte, destinada a pequenos discursos de 5 minutos cada, sem direito a apartes. Essa expressão, é claro, não consta em nenhuma norma escrita. O regimento interno diz apenas que a primeira hora das sessões da Casa, denominada pequeno expediente, destina-se a breves comunicações, feitas no máximo em 5 minutos, sem apartes, por oradores previamente inscritos. Nas normas provisórias da Constituinte consta que, aberta a sessão e lido o expediente, cada constituinte terá direito a usar a palavra por 5 minutos durante as suas primeiras horas, não sendo admitidos apartes. Pouca coisa se pode esperar de um discurso tão curto, ainda mais sendo vedada a contestação ao orador. Esses pronunciamentos prestam-se mais a recados para o eleitorado. É a oportunidade que os deputados ou constituintes podem fazer reclamações ou defender pequenas reivindicações de suas áreas. É também a hora em que muitos aproveitam para fazer desabafos, às vezes exacerbados. Daí o nome Pinga Fogo. Foi no Pinga Fogo, em 1968, que Márcio Moreira Alves sugeriu um boicote contra os militares, que resultou no AI-5. Também no Pinga Fogo, o ex-deputado Mário Juruna fez um discurso que quase lhe custou o mandato por chamar os ministros de ladrões. Então aqui a expressão Pinga Fogo era exatamente isso, né? Fazia-se então um pequeno discurso desses 5 minutos, onde o parlamentar dizia ali o que ele bem entendia, né? E ninguém podia reclamar. O tempo era dele e ele fazia ali o que ele bem entendia, né? Ou o que bem entendesse. Então foi a partir dessa expressão que surgiu então esse programa, Pinga Fogo, que é colocado para nós aqui, né? Que um pouco da história dele, né? Bom dia, Gilda, bom dia, Dalva. Então aqui Pinga Fogo foi um programa de televisão veiculado pela extinta TV Tupi, Canal 4 de São Paulo. Aí tem um pouco da história dele aqui também, né? Estreou no ano de 1955 e terminou no início da década de 1980 com a crise financeira que culminou com o fechamento da emissora, que foi ali que surgiu depois o SBT, né? Que comprou esse Canal 4. Aqui fala um pouco sobre o destaque, né, do programa com Chico, inclusive, eu estou aqui na Wikipédia, e diz para nós assim: entrevista com Chico Xavier. Nesse período, marcou a história da televisão no Brasil a personalidade de Francisco Cândido Xavier como entrevistado. Em 28 de julho de 1971, a convite da produção do programa, o médium foi ao ar ao vivo, retransmitido em rede nacional, coisa pouco comum para as emissoras televisivas da época.
O programa, com previsão inicial de 1 hora de duração, acabou por se estender por mais de 3 horas. Alcançou a maior audiência já registrada na história da TV brasileira, com 75% dos televisores brasileiros ligados no programa. A impressionante repercussão junto à audiência levou a emissora a repetir o convite, indo ao ar na noite de 21 de dezembro do mesmo ano, uma edição especial de fim de ano com o médium. Dessa vez, o programa acabou por estender-se por mais de 4 horas. A audiência estimada foi de 20 milhões de brasileiros. Em ambas as ocasiões, o médium respondeu a queima-roupa perguntas de alguns dos jornalistas mais conceituados do meio à época, como Saulo Gomes, Reale Júnior, L. Alves, Herculano Pires, Freitas Nobre, Vicente Leporassi, Durval Monteiro, além do escritor católico João de Scantimburgo e o espírita Hernani Guimarães Andrade. Foram abordados temas como espiritismo, mediunidade, caridade, sexo, pena de morte, aborto, chegada do homem à lua, transplante de órgãos, bebida e proveta, homossexualidade, cremação de corpos e muitos outros. O programa, que exibia entrevistas e variedades, encerrava a programação noturna das terças-feiras da emissora. Entre os entrevistados, existiam convidados de todas as áreas, mas sobretudo da política. Então aqui, esse pequeno resumo. Bom dia, Dudu. Esse pequeno resumo do que era o programa. Aí a gente lembra que, nesse primeiro programa, de 28 de julho, foi então publicado esse livro, que nós vamos estudar hoje, começar a estudar hoje, Pinga Fogo com Chico Xavier, e depois o segundo programa, que foi em dezembro, como nós vimos aqui, 21 de dezembro, ele virou o livro Plantão de Respostas, que nós vamos também estudar na sequência desse. Então são esses 2 livros que foram produzidos a partir desses 2 programas. Então, como eu falei para vocês, temas diversos aqui que nós lemos, temas diversos que foram apresentados para o Chico, e ele foi então respondendo a essas questões. E aí, interessante é que Emmanuel comenta no segundo livro, 21 de dezembro, nesse plantão de respostas, que havia, sem dúvida, a assessoria dos espíritos para que o Chico desse ali algumas das respostas, mas algumas respostas o próprio Emmanuel comenta que não havia necessidade de nenhuma intervenção por parte dos espíritos, porque o próprio Chico seria capaz de responder. Então, na verdade, o Chico respondia e outras vezes os espíritos ali orientavam para que uma determinada resposta fosse apresentada de acordo com o tema. Então, esse foi o programa, e dessa forma que foi produzido, então, aqui que o livro foi produzido. Então, nós vamos iniciar aqui, antes de começarmos as perguntas propriamente ditas, nós temos aqui nesse livro a introdução dele com reportagens, com comentários aqui para entendermos exatamente aquele contexto que foi apresentado. Angelina colocou, Saulo Gomes conheci quando participou de um seminário aqui em Pernambuco. Pois é, o Saulo já desencarnado, então ele tem vídeos, inclusive, que ele participou ali de muitos trabalhos com o Chico. Muito bem, então aqui Pinga Fogo com Chico Xavier, ele é uma publicação da Edicel, a editora que é responsável pela publicação desse livro. Transcrição do programa televisivo da extinta TV Tupi, Pinga Fogo, edição de 28 de julho de 1971. Então, a editora Edicel foi responsável. Nós veremos aqui, então, esse livro foi digitalizado pelo pessoal do luzespírita.org.br, a quem aqui já agradecemos também. Deixa eu ver mais aqui, passando aqui na capa. Como índice, nós temos aqui um pinga-luz na TV, labaredas por toda parte, questões a esclarecer, dúvidas científicas, Chico Xavier. Uma rajada de poesia, o pinga-fogo, essa profunda serenidade. Aquário, era maravilhosa, terá um preço, a paz. A humildade, certeza. Seus 400 autores, Kennedy, cremação. Os antigos filósofos, também médiums. O caso Augusto dos Anjos. O problema da sexualidade.
Umbanda e o tráfico negreiro, Homem, Mulher e Reencarnação, As Crianças do Tubo de Ensaio, O Trabalho de Cada Um, Então Calha a Boca e Morra com a Educação, que nós conhecemos essa história, né? As Cidades de Vidro, Fim do Período Bélico, O Limiar dos Tempos Novos, A Síntese Poética, Segundo Milênio, de Ciro Costa, e Essa Emoção, Essas Lágrimas. É esse, então, o conteúdo que nós vamos estudar nessa obra. Bom dia, Flávia. Que nós vamos estudar nessa obra, conhecendo um pouquinho mais sobre cada um desses temas à luz da doutrina espírita. Bom, aqui nós temos, então, um pinga-luz na TV, né, aqui fazendo uma brincadeira aqui, né, uma paráfrase do pinga-fogo com pinga-luz. A noite de 28 de julho de 1971 foi diferente. Tornou-se uma noite histórica para São Paulo e para o Brasil. Muita gente até hoje se pergunta por que estava diante de um aparelho de TV, esperando o pinga-fogo do Canal 4. E a resposta é difícil. Francisco Cândido Xavier, o médium psicógrafo de Uberaba, ia submeter-se aos entrevistadores. Tanto o programa como o médium eram por demais conhecidos. Há 40 anos, Chico Xavier vem sendo submetido a entrevistas de jornais, revistas, rádios e televisões. Tudo já se fez com o Chico, até mesmo entrevistas sensacionalistas, procurando submetê-lo ao ridículo. Nada havia demais em que Chico aparecesse de novo no Canal 4. Mas apesar disso, a cidade de São Paulo se debruçou ansiosa sobre o vídeo. E não só a cidade, mas todo o estado e suas adjacências, como o sul de Minas e o norte do Paraná. A coisa mais difícil de se compreender é esse interesse antecipado. Católicos, protestantes, ateus, materialistas, gente que não é de nada e gente que é de tudo. Pessoas indiferentes e espíritas em penca. Todos estavam atentos. Era como se fosse acontecer algo de inesperado. E realmente aconteceu. Chico Xavier entrou no palco da TV Tupi com seu jeito humilde e simples de sempre. Escondeu-se depressa atrás da mesa. Haviam-lhe posto uma peruca, talvez para atrapalhar, que juntamente com os seus óculos pretos, dava-lhe um ar estranho, parecia outro. Aqui só uma nota de rodapé, né, que fala sobre que o Chico usava peruca, né? Aqui só para confirmar. Então o Chico parecia outro. Mas quando começou a falar, todos viram que era o mesmo. O Chico de ontem, de hoje e de sempre. No início da fila dos entrevistadores estava um católico ilustre, jornalista, escritor, professor universitário, membro de instituições filosóficas do país e do exterior. Esperava-se que desfecharia uma série de perguntas atordoantes contra o pobre Chico. Os demais eram figuras conhecidas de nossa imprensa e das nossas letras. Hábeis repórteres entre eles poderiam embrulhar o médium, mas logo se verificou que Chico Xavier tinha assessores. Ele mesmo o declarou numerosas vezes. Não falava por si, mas com assistência e orientação de seu guia espiritual Emmanuel, além de outras entidades que o ajudavam. Assessores invisíveis, mas que valeram. Até um assessor científico parecia haver entre eles, pois Chico, às vezes, parecia um médico e às vezes um físico e até mesmo um cosmonauta. Isso mostra que o povo tem intuições coletivas muito sérias. Toda aquela gente debruçada no vídeo de milhares de aparelhos de televisão havia percebido com antecedência, mas com absoluta certeza, que Chico ia dar um show mediúnico naquela noite. E deu mesmo. Mari, bom dia. Não somente um show pessoal, mas coletivo, porque deu também um baile nos entrevistadores. Um baile em regra, com muita elegância e delicadeza, com uma classe de assustar. Chico ouvia atento e respondia a seguir, com sua voz mansa de caipira mineiro, como quem não quer nada, num tom de conversa mole. E o show maior então empolgou São Paulo e depois o Brasil. Um verdadeiro show de luzes, pingou luzes na TV ao invés de fogo.
Então aqui o primeiro artigo de introdução, né? Bom dia, dona Miriam. E agora aqui o próximo, labaredas por toda parte. Nunca um pinga-fogo, depois de realizado ao vivo, teve seu videotape transmitido mais 2 vezes nos dias seguintes. Mas o de Chico Xavier teve essa sorte. O público pedia e a emissora atendeu. Mas além disso, houve a sua repercussão pelo Brasil todo. O videotape foi remetido ao norte, ao sul, ao leste e ao oeste. Em vários lugares também foi repetido. Muita gente gravou os seus diálogos em gravadores e até hoje continua a ouvi-los. O Diário de São Paulo, depois da publicação do resumo do Pinga-Fogo pelo Diário da Noite, teve de publicá-lo por extenso em seu suplemento chamado Jornal de Domingo. Saíram depois exemplares mimeografados do Pinga-Fogo e várias editoras eram solicitadas a lançar o texto num livro. É o que fazemos agora para que as labaredas de luz espiritual que se acenderam por toda parte continuem a iluminar o nosso povo. Labaredas de luz? Sim, porque há labaredas de fogo e fumaça, labaredas trágicas e destruidoras que assustam a gente. Mas as labaredas que o Pinga-Luz do Canal 4 acendeu por toda parte são da mais pura luz espiritual. Quem ler esse volume com atenção sairá dele inteiramente iluminado. Cada passagem do programa, cada página deste livro, cada diálogo travado entre Chico e o entrevistador e cada resposta dada ao telespectador são como um jato de luz clareando o nosso entendimento. Chico Xavier não se orgulha nem se orgulhou disso. Constantemente encontramos no texto a sua afirmação de que não falava por si mesmo, mas pelos espíritos que o assistiam. Este é o ponto central da questão para o qual queremos chamar a atenção dos leitores. Não se poderia compreender o fenômeno Chico Xavier e a noite histórica de 28 de julho sem a compreensão do problema mediúnico. O médium é uma criatura que serve de intérprete entre o chamado mundo dos mortos e o chamado mundo dos vivos. Os mortos, que na verdade estão mais vivos do que os chamados vivos, falam ao médium na linguagem do céu, e ele a traduz para a linguagem da terra. O médium, portanto, é o intérprete. Foi por isso que Chico Xavier saiu-se tão bem na televisão, enfrentando questões das mais diversas. Suas respostas não eram dele, eram dos espíritos. Várias vezes ele disse que estava falando o que ouvia dos espíritos. Assim, o Pinga-Fogo do Canal 4 não foi, naquela noite, um programa comum. Foi um programa realizado entre 2 mundos. Os espíritos participaram dele através da mediunidade de Chico Xavier e o fizeram com tanto desembaraço que muita gente até hoje afirma que tudo aquilo foi mesmo do Chico. Sim, porque o médium não se modificava, não saía da sua simplicidade e da sua autenticidade. Essa gente não sabe que o bom médium é assim mesmo, que o bom médium é um bom intérprete e não necessita de trejeitos para dizer aos homens o que os espíritos querem que seja dito. Não foi fácil organizarmos o texto desse volume. Serviu-nos de piloto o material publicado pelo Jornal de Domingo, mas aquele material está longe de oferecer o Pinga-Fogo completo. O programa foi tão extenso e variado que nem mesmo o jornal interessado, apesar de seus imensos recursos técnicos, conseguiu reproduzi-lo na íntegra. De nossa parte, não temos também essa pretensão, mas fizemos o possível para cobrir a maior área. Demos a matéria à disposição mais aproximada da realidade e completamos o que foi possível com a revisão de gravações de amigos. Então esse texto aqui também, de introdução, mostra de que forma que as coisas aconteceram. Como nós vimos, o primeiro programa teve quase 3 horas, foram 2 horas e 45 minutos, se eu não me engano, e o segundo programa foi de 4 horas. Então nós temos aqui 2 livros, o Pinga-Fogo com Chico Xavier e o Plantão de Respostas, os 2 livros representando o primeiro programa e o segundo, com aproximadamente 55 páginas cada um. Então, para um programa de quase 3 horas e o outro de 4 horas, nós vemos que muita coisa foi suprimida. Até porque teve muita conversa, muitos elogios,
muitos cumprimentos, saudações, aquela coisa toda, né? Então, naturalmente, eles procuraram aqui enxugar o máximo possível para poder fazer com que esse livro fosse viável, né? Do contrário, seria uma transcrição ali bastante grande. Vocês devem ter assistido, se não o programa na íntegra, pelo menos uma parte do programa, em vídeos que são picotados, né, e colocados à disposição no YouTube, por exemplo, para poder ver ali uma questão separada ou outra, né, inclusive DVDs sendo vendidos para que possamos ter acesso ao programa completo, né? Então, para quem tiver interesse também em assistir a esses vídeos, não há nenhum problema, né, porque na verdade aquilo que nós vamos estudar já é um conteúdo conhecido, né, porém ele não foi debatido, não foi aprofundado, né, nos levando à reflexão. Nós estamos vendo ali, assistindo simplesmente um assunto depois do outro, sem aquele tempo de pararmos, de trocarmos algumas ideias, de fazermos ali alguns paralelos com conteúdos, tanto científicos como também espíritas. Então, é interessante para quem quiser acompanhar, até porque a leitura que vai ser feita aqui é uma leitura muito fria, diferentemente do que a gente vê o Chico, por exemplo, fazendo ali os comentários, né, usando ali toda a sua simplicidade nas respostas, né, ou até mesmo ali, né, os gracejos que ele faz, que são muito, muito bacanas, né, para entendermos a resposta, não apenas no seu conteúdo, mas a forma como ela é apresentada também, né? Então, vale a pena a gente fazer esse estudo paralelo. Então, fica ali, né, fica aí o convite. Bom, o terceiro artigo que nós vamos ler aqui, questões a esclarecer. Diz assim para nós. Por que chamamos de histórica a noite de 28 de julho de 1971? Porque nessa noite tivemos um fato inusitado. Os espíritos comunicando-se com o povo numa sessão mediúnica realizada na televisão. E por que essa sessão produziu resultados que marcam novos rumos para o nosso povo? Milhões de criaturas no Brasil inteiro mudaram de posição diante da vida, ouvindo o pinga-fogo. Essa mudança foi um passo à frente, assinalando um momento decisivo nas grandes e profundas transformações por que passa o Brasil em nossos dias. Contam-se por milhares os céticos e os descrentes que se voltaram para o estudo dos problemas espirituais a partir daquela noite. O que se deu, pois, foi uma verdadeira revolução, uma revolução espiritual que abriu perspectivas imensas para o futuro. Aqui só para a gente lembrar, né, que existem dois marcos que nós podemos dizer do espiritismo no Brasil. O primeiro marco foi quando foi publicado o livro Nosso Lar, quando então ali houve uma grande procura, um grande interesse em conhecer o mundo espiritual a partir dos relatos de André Luiz, que depois, né, deram continuidade nas demais obras, né, A Vida no Mundo Espiritual, que é o nome da série, né, com os livros que nós estamos estudando, inclusive. E o segundo marco foi exatamente o Pinga-Fogo, porque a partir daquele momento as pessoas também começaram ou a se aproximar da doutrina espírita ou se tornarem ali ferozes opositoras, né, a partir daquele desse grande da procura, né, da audiência que teve o programa, e as pessoas então passaram, se não a seguir o espiritismo, a pelo menos questionar muitos dos pontos que as suas próprias crenças, os seus próprios dogmas, né, mantinham. Então falar, por exemplo, sobre como as religiões entendiam uma vida após a morte. E depois então que o Chico coloca, aquelas verdades, digamos assim, que eram estabelecidas como dogmas, passaram ali a sofrer, né, alguns questionamentos. Será que é assim mesmo? Será que eu não posso ter contato com as pessoas que eu amo? O sofrimento que nós temos no mundo é colocado, por um lado, como uma falha da natureza, quando acontece, por exemplo, né, uma pessoa que nasce com uma doença congênita, países que passam por guerras, países que passam por miséria, né? Então é colocado ou o mundo é imperfeito e a natureza é imperfeita, ou Deus quis assim, segundo a visão religiosa, para testar os homens e fazendo as coisas segundo a sua vontade. Então não se via uma lógica. Quando Chico então respondia a essas questões na televisão, as pessoas passaram a questionar isso.
Será que a natureza é tão imperfeita assim? Será que Deus é tão indiferente a princípio, à dor alheia, à dor humana, querendo ali através de uma escolha caprichosa, escolher quem é feliz, escolher quem sofre? Então mesmo que as pessoas não aceitassem, admitissem os ensinamentos espíritas para esclarecer essas questões, pelo menos começaram a questionar se aquelas verdades que eles aceitavam eram realmente daquela forma. Então por isso nós vimos, né, que tanto o Nosso Lar, no seu lançamento, como também a entrevista com Chico Xavier foram dois grandes marcos aqui no Espiritismo no Brasil. Né? Então essa é a visão que a gente tem que perceber da grande importância que tinha, ou que teve o programa na sua época, né? De ter essa audiência, né? De termos 75% dos televisores conectados, ligados na TV Tupi de então, para assistir esses programas, seja para querer conhecer, buscar ali por curiosidade novas informações, seja para encontrar as fragilidades daquela doutrina que então começava a se propagar aqui no Brasil. Vamos lá, continuando. Então, como foi colocado, né, contam-se por milhares os céticos e os descrentes que se voltaram para o estudo dos problemas espirituais a partir daquela noite. Então vejam, o estudo dos problemas espirituais não quer dizer que o espiritismo necessariamente tenha recebido ali novos adeptos, mas as pessoas passaram a analisar, a estudar esses problemas. O que se deu, pois, foi uma verdadeira revolução. Uma revolução espiritual que abriu perspectivas imensas para o futuro. Mas como provar que essa revolução realmente se deu? Basta vermos o número de jornais, revistas, estações de rádio, de TV, que passaram a tratar dos problemas espirituais dali por diante. Basta dizer que Chico Xavier passou a ser colaborador permanente de um jornal diário, o Diário de São Paulo, e de uma grande revista semanal, o Cruzeiro, que publicam todas as semanas as mensagens mediúnicas do famoso médium. Olha só que interessante na época, né? Veículos de comunicação de grande expressão no Brasil. A gente pode colocar aqui o Cruzeiro na época, é uma revista comparada ao que é hoje a Veja, Isto É, né? Essas revistas de grande circulação aqui no nosso meio, né? E o Diário de São Paulo também era um jornal na época bastante valorizado, né? E São Paulo sendo ali o estado, né? A cidade mais populosa e consequentemente mais rica do país, tendo um jornal que fazia essa divulgação, certamente tinha ali uma repercussão em todo o país, né? Exatamente, Braz, né? Começou ali no início, né? Lá no comecinho, década de 30, se não me engano, a fazer essa perseguição para poder ali ironizar, para poder criticar, né? Com aquela notória reportagem que a gente já viu, e passou a ser uma divulgadora, a Cruzeiro, né? Exatamente. Então, tiveram então essas publicações. Basta, por outro lado, notar o interesse pelas questões espirituais que passou a dominar as conversas de rua e de casa, os debates públicos, as próprias assembleias políticas e os cursos universitários, e, ao mesmo tempo, o aumento de publicações, particularmente de livros, sobre esses assuntos. O Canal 4, naquela noite, transformou-se num quartel-general. Comandou, sem o saber, um verdadeiro movimento revolucionário. Há um Brasil de antes e um Brasil posterior ao pinga-fogo com Chico Xavier. Não se pode avaliar ainda as consequências daquela noite, mas já podemos senti-la ao nosso redor. As mentes se abrem para uma concepção nova, mais elevada e mais otimista, do homem e da vida, do mundo e do futuro. Muita gente que só esperava tragédias passou a vibrar noutra faixa, animando esperanças felizes. Chico Xavier liderou o futuro. Agora podemos compreender melhor o otimismo espiritual de Humberto de Campos, quando escreveu, através do Chico Xavier, aquele livro maravilhoso que é a plataforma da política espiritual do amanhã,
Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Então, muito bem. Então, esse aqui é o terceiro artigo que nós vimos. Aqui, né, a importância dessas questões que nós vimos, né, sobre o Chico. E sem falar também, né, Brás, que era muito comum, naquela época em que a televisão não tinha o alcance que se tem hoje, que nós víamos os rádios, né, transmitindo ali aqueles casos misteriosos, casos sobrenaturais, né, que as pessoas ouviam com tanta atenção. Inclusive isso foi, né, foi também transformado num DVD, alguns desses casos que foram gravados, né, para as pessoas conhecerem como eram os programas naquela época. Então esses assuntos eram assim bastante procurados, né, pelas pessoas, bastante procurados pelas pessoas, né. Mas pelos dois, bom dia. As dúvidas científicas. O outro artigo aqui para a gente poder conhecer um pouquinho sobre os bastidores desse programa. Surgiram, porém, certas dúvidas científicas que poderiam anular o êxito do Pinga Fogo. Nas reportagens posteriores lançadas por jornais e revistas, apareceram opiniões de homens abalizados, pondo em dúvida a autenticidade da sessão mediúnica de 28 de julho. Esses senhores, muito respeitáveis e competentes, não foram, entretanto, prudentes como deviam. Opinaram geralmente sobre os assuntos que desconhecem. Entenderam que existem possibilidades científicas para aceitação da realidade mediúnica. Será mesmo assim? É o que vamos procurar pôr a limpo de maneira rápida. Já no próprio Pinga Fogo, o ilustrado escritor, professor João de Scantimburgo, pôs em dúvida a mediunidade de Chico Xavier, tentando explicar a psicografia pela tese científica da escrita automática. Ora, a escrita automática é conhecida no Espiritismo bem antes das pesquisas psíquicas a respeito. Scantimburgo insistiu no problema do inconsciente. A escrita automática seria uma manifestação do próprio inconsciente do médium. Seria aquilo que na doutrina é chamado de animismo, né? Desde 1857, o Espiritismo colocou cientificamente, na ciência espírita, o problema das manifestações anímicas, ou seja, da própria alma do médium, produzidas através da escrita e por via oral. A descoberta do inconsciente por Freud, nos princípios desse século, e as pesquisas sobre a escrita automática na psicologia, também na mesma época, só fizeram confirmar a tese espírita depois de mais de meio século. O professor Scantimburgo e os que mais tarde se manifestaram a respeito pensavam estar opondo uma tese científica ao espiritismo, mas erravam redondamente. É curioso lembrar que quando Kardec publicou o Livro dos Espíritos, em que trata do assunto, Freud devia ter apenas 1 ano de idade, pois esse livro saiu em 1857 e Freud havia nascido em 1856. Hoje, a parapsicologia, que o professor Scantimburgo citou erroneamente, já confirmou a diferença que o Espiritismo estabeleceu há mais de um século entre escrita automática e psicografia. O caso de Chico Xavier é evidentemente de psicografia, manifestação de espírito pela escrita. E nenhum especialista do assunto admite qualquer confusão do seu trabalho mediúnico com a escrita automática. Aqui, né, até porque hoje nós temos ali até mesmo inteligência artificial sendo utilizada, porque existem alguns programas, alguns softwares hoje publicados ou utilizados, né, que eles fazem uma análise de textos. Então, esses programas são utilizados, por exemplo, na análise de teses, né, e de dissertações. Ali nós temos, então, doutorado e mestrado, onde eles fazem comparações. O programa analisa aquele texto e faz uma comparação de padrões de palavras e de estruturas com outros textos para saber se isso foi plagiado. Então, muitos dos livros que Chico publicou, eles fizeram comparações, pegaram, por exemplo, ali uma leva de livros e começaram a colocar esses textos nesses programas de análise para ver se tem o mesmo padrão.
porque inconscientemente, pela bagagem cultural que nós temos, mesmo que a gente procure disfarçar a forma de escrever ou o conteúdo que é apresentado, nós mantemos um padrão e nós não conseguimos mudar isso. Porque você não pode descaracterizar o seu texto, né, da sua personalidade. Então você pode até fazer isso, um texto ou outro, mas se você pega, por exemplo, a quantidade de livros que o Chico publicou, e você tentar disfarçar cada um dos textos, porque nós não falamos apenas de livros, nós falamos dos textos que estão dentro desses livros. Por exemplo, um livro que traz ali 50 textos. Aí você pega outro livro que traz ali 80 poemas. Então, na verdade, você fala de um livro, mas de uma quantidade muito grande de textos separados, textos que são independentes, dentro desse conteúdo. Então, esses programas começaram a fazer essa comparação, né? Pois é, Chaconé, tem essa coisa, né, de esses trabalhos que são feitos. Então, esses programas começaram a buscar esse padrão e perceberam que realmente são textos escritos por pessoas diferentes. Portanto, se o texto tem ali a autoria espiritual de um determinado espírito, né? Tem a autoria de um determinado espírito, você vai então fazer comparação dos textos desse espírito e vai encontrar um padrão. Ou seja, a mesma pessoa escreveu aqueles textos. Se você vai comparar esse espírito com outro espírito, você vai perceber que são textos com estruturas diferentes. Então, através dessa inteligência artificial, você consegue fazer essa comparação. Além disso, também, nós tivemos, para fazer uma análise sobre o conteúdo do que o Chico publicou, nós temos hoje, né, acadêmicos que fazem estudos, né, em mestrado, doutorado, para fazer uma análise literária das mensagens, né, dos textos publicados pelo Chico. Por exemplo, né, alguém que estuda literatura e está fazendo essa comparação, vai fazer ali, pegar um determinado autor e vai fazer uma comparação entre as publicações desse autor quando encarnado e quando desencarnado. E isso gerando textos acadêmicos, trabalhos acadêmicos, não é simplesmente um trabalho que é divulgado dentro do meio espírita. Aliás, essa é uma falha que existe dentro do meio espírita de manter essas pesquisas científicas fora do alcance dos próprios espíritas. Então parece que nós publicamos as coisas para fora e não divulgamos dentro da própria doutrina, de conhecermos esses trabalhos, de entendermos, né, todos os protocolos que são utilizados para poder fazer a análise desse material todo. Então o Chico foi colocado à prova com essas pesquisas, com essas investigações, muitas vezes até de uma forma crítica, para encontrar ali as falhas, mas nem sempre acabam, aliás, nem sempre não encontram, né, pelo fato exatamente dessa autoria espiritual ser legítima. Então, essa teoria que é apresentada pelo professor Escartiburgo, né, que ele fala que essa escrita automática, se ela fosse automática, mesmo que ela fosse assim, sem o médium estar consciente do seu conteúdo, ele vai trazer a sua personalidade, traços da sua personalidade. Por isso, então, foi observado aqui a diferença entre a escrita automática e a psicografia. Então, é nesse sentido que eles trazem para nós. Além disso, além da própria análise do texto, nós temos também aqui essa pesquisa que foi apresentada, né? A revista, do Cruzeiro nesse caso, descobriu um eletroencefalograma de Chico Xavier e o publicou, acompanhado de interpretações de psiquiatras. Eles afirmaram que o eletro correspondia a um cérebro anormal. Houve mesmo quem dissesse que o Chico era epilético. Isso foi publicado também, né? Que ele tinha epilepsia, porque no momento da psicografia o cérebro dele se comportava como se estivesse no momento de uma convulsão. É como se estivesse ali registrando uma atividade muito além do normal no momento dessa crise. Só que, na verdade, ele nunca teve nenhuma crise epilética e isso acontecia exatamente durante o transe mediúnico. Então, para a gente perceber assim como a ciência muitas vezes era utilizada para tentar encontrar realmente ali uma falha nesse discurso espírita, né, desse discurso da presença dos espíritos nesses trabalhos. Então diz assim para nós. Eles afirmaram que o cérebro correspondia, que o eletro correspondia a um cérebro anormal. Houve mesmo quem dissesse que o Chico era epilético. Mas o eletro fora feito pelo próprio médico assistente do médium, professor Elias Barbosa,
lente da Faculdade de Medicina de Uberaba, com a finalidade de pesquisar não a possível anormalidade do seu cliente, mas sim as ocorrências paranormais em seu cérebro privilegiado. Essas pesquisas não são constantes da atual investigação da parapsicologia mundial. Nenhum especialista confunde a disritmia funcional dos sentidos ou médiums como os casos patológicos. Assim como se vê, as interpretações científicas do caso Chico Xavier entre nós, com a pretensão de negar a sua psicografia, estão atrasados de um século a alguns anos. Aconselhamos os interessados a ler, para bem se informarem a respeito desse assunto, o livro Parapsicologia Hoje e Amanhã, do professor José Herculano Pires, presidente do Instituto Paulista de Parapsicologia, lançado por esta editora. A mediunidade psicográfica de Chico Xavier é tão evidente que não se pode pô-la em dúvida, a menos que não se conheça a sua extensão e profundidade. Foi o que demonstrou o professor Scantimburgo quando perguntou ao médium como se vê no texto do Pinga Fogo se ele havia citado 400 autores. Não, Chico não citou, mas recebeu páginas e livros de mais de 500 autores brasileiros e estrangeiros. Sua obra mediúnica é um desafio a todos os que duvidam da nossa sobrevivência, à morte do corpo e à comunicabilidade dos chamados mortos. 40 anos de psicografia a serviço do amor, da paz, da compreensão entre os homens, da esperança, da fé e da dignidade humana. Onde está a Academia Sueca em Estocolmo ou na Lua, que até agora não concedeu a este homem o Prêmio Nobel da Paz? Aí então depois aqui tem uma nota de rodapé, né, para concluir aqui, trabalho elaborado pelo Departamento Cultural da Edicel. E aí então na nota de rodapé diz assim: em 1981, 10 anos após, esse aspecto foi considerado. Para a gente fazer um paralelo, eu trouxe para vocês aqui um pequeno artigo que fala exatamente sobre isso. Está aqui no portal terra.com.br. O título é exatamente, né? Chico Xavier já foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz? E aí diz aqui para nós: o médium brasileiro Chico Xavier, morto há exatos 10 anos, neste 30 de junho de 2012, é mundialmente conhecido por sua obra literária psicografada e pelo auxílio espiritual prestado às pessoas que o procuravam. Mas você sabia que ele também foi indicado ao Nobel da Paz? Em 1980, por iniciativa de Augusto César Vanucci, então diretor da TV Globo, começou um movimento para propor a candidatura de Chico para a premiação do ano seguinte. Listas percorreram o país e receberam cerca de 2 milhões de assinaturas pedindo a candidatura do médium, que foi aceita. Ele não ganhou o prêmio, concedido em 1981 ao Alto Comissariado da ONU para Refugiados. Nascido em 2 de abril de 2010 em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, e radicado em Uberaba desde 1959, o médium faleceu em 30 de junho de 2002. Chico começou a psicografar seu primeiro livro em 1931, Parnaso de Além Túmulo, publicado no ano seguinte pela Federação Espírita Brasileira. O médium possui mais de 400 livros psicografados e editados. Segundo informações da Prefeitura de Minas, em 2000, o médium foi escolhido o Mineiro do Século e o governo do estado de Minas instituiu a Comenda da Paz Chico Xavier, outorgada anualmente a pessoas ou entidades que trabalham pela paz. E lembrando também que o SBT e a BBC, aqui do Brasil, fizeram uma campanha para eleger o brasileiro, o maior brasileiro de todos os tempos. E o Chico acabou ganhando esse título, colocando ali várias personagens que foram citadas. Então, esse aqui foi a citação ao Prêmio Nobel, como a gente viu aqui agora. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Chico Xavier, falando um pouquinho sobre ele agora, Um homem, aspecto tímido, o rosto um pouco triste, ele vai começar a falar sobre um assunto que vai tomar conta da cidade.
Este homem chama-se Francisco Cândido Xavier, médium espírita, conhecido em quase todo o mundo. Um homem simples que vai falar sobre a geração de crianças em tubos de ensaio, das guerras, das violências do mundo. Um homem, sobretudo um homem que acredita na poesia de seus 400 autores psicografados. Um homem, óculos escondendo os olhos pequenos, um auditório repleto de estudantes, de mulheres, crianças e trabalhadores. Chico Xavier vai falar. Depois que Chico Xavier falou, toda a cidade estava cativada. O Canal 4 repetiu todo o programa Pinga Fogo. E a cidade ficou comentando nos seus bares, nos seus escritórios, no seu desespero, nas suas fugas. Uma cidade que perdeu seus anseios, que se escondeu dentro dela mesma, dentro dos seus restaurantes, das suas farmácias, dos seus cinemas, nos teatros, nos parques com algumas árvores. A cidade comenta Chico Xavier. Hoje nós publicamos todas as palavras desse homem. Todas as páginas do Jornal de Domingo são de Chico Xavier, um homem que está falando da paz entre os povos do mundo. Entre aspas agora. Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, nós poderemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da Lua. Aqui a gente vai lembrar que esses próximos 50 anos, né, ele abriu ali para nós uma linha de debates dentro do meio espírita e fora deles a respeito daquele tema, né, a data limite, que dizia, né, que por causa, né, que os espíritos haviam dito que o nosso planeta recebia uma moratória para que os espíritos então aguardassem a transformação da população mundial que se encontrava naquela época em plena Guerra Fria. A gente fala aqui de 1971, onde a guerra nuclear era iminente. A gente lembra, né, acontecendo Guerra do Vietnã como parte da Guerra Fria, a tensão entre as Coreias, lá na própria Ásia, quando a gente fala sobre Irã, Iraque, Afeganistão, entre outros, né, então ali a tensão era muito grande naquela época. E aí então, segundo aqueles que entenderam dessa forma, os espíritos estavam se preparando para fazer uma intervenção direta por causa dessa guerra iminente de extermínio que nós teríamos aqui no nosso planeta. E aí então, alguns trabalhadores também do plano espiritual haviam afirmado que foi dado então essa moratória de 50 anos para que a população se transformasse nesse comportamento, para que então viesse uma nova fase, uma nova era. E aí então, a partir dessa ideia, veio exatamente essa questão da data limite, que nós estamos nos aproximando do final desses 50 anos que foi previsto, que seria agora em 2021, que começaria então ali uma nova fase da humanidade, que seria para muitos o início desse mundo de regeneração. Então ali começam, né, a partir dessas ideias, né, que são lançadas e das interpretações apaixonadas que nós fazemos, que começamos então ali a colocar, né, situações ali muitas vezes próximas da realidade ou na iminência de se tornarem realidade, ou muitas vezes fantasiosas também, né, porque os espíritos lançaram uma ideia com essa passagem aqui do Chico dos 50 anos, e nós aqui então colocamos os adereços, né, os enfeites como nós bem entendemos. E continua. De repente, uma cidade inteira estava chorando diante de um aparelho de televisão. Chico Xavier estava rezando por todos. De repente, esse homem cativou todo um povo. Quem é esse homem? Respondemos nesta página. Tímido, modesto, voz frágil e insegura, um homem começa a falar, pedindo desculpas por suas falhas, por sua pouca cultura. É o programa Pinga Fogo do Canal 4, na noite de 28 de julho, em São Paulo. 61 anos, magro, óculos escuros escondendo uma vista defeituosa, testa alta, rosto inteligente, uma humildade sincera. Qual a primeira impressão que causou Chico Xavier?
a de um homem muito, muito e muito sincero. A impressão de uma autenticidade básica e total. Ele não deu, a princípio, a medida de sua inteligência. No entanto, tínhamos todos a certeza de que os botões que seriam desligados dentro de alguns minutos. Parecia estarmos vendo gente telefonando para os amigos, avisando que Chico Xavier falava no Canal 4. Parecia estarmos vendo os botões de TV se acenderem, como luzes de um canto a outro de São Paulo. E os telefones da TV Tupi tocavam cada vez mais freneticamente. O povo paulista inteiro querendo participar do programa de Chico Xavier. O médium de Uberaba, com sua sensibilidade de paranormal, deu-se conta do impacto. Sua entrevista foi num crescendo, envolvendo cada vez mais, até atingir o clímax na sessão de psicografia que São Paulo inteira acompanhou em absoluto suspense. Quem é esse homem que fascinou todo um povo? Quem é Francisco Cândido Xavier, o modesto Barnabé aposentado que mora em Uberaba? E por que sua voz frágil e tímida comunica tanto, se apenas uma parcela do imenso público que o assistiu era constituída de gente que já conhecia suas obras? Na pequena cidade mineira de Pedro Leopoldo, ali por volta de 1915, um menino muito pobre, órfão de mãe e criado em casa de estranhos, conversa com a mãe morta no fundo do quintal. Aliás, só para antecipar, Cartas de uma Morta, a carta aqui o livro publicado por Maria João de Deus, a mãe do Chico, será também aqui objeto do nosso estudo. Ela lhe dá conforto e os vivos lhe recusam. Mas ele não pôde dividir com ninguém o seu segredo. Não lhe dão crédito. Consideram-no mentiroso ou perturbado mental. O pequenino Chico era repreendido e castigado. De volta à família, com o segundo casamento de seu pai, Chico continuou sendo um menino muito estranho. Já trabalhando e estudando no grupo escolar São José, de Pedro Leopoldo, vamos encontrá-lo na classe da professora Rosária, aos 12 anos, cursando o 4º ano primário. Os alunos estão reunidos para fazer uma prova, num concurso instituído pelo governo de Minas. O tema é Brasil. Quando o menino, Chico Xavier, pega a caneta para escrever, um vulto de homem ao seu lado começa a ditar. O menino, em sua honestidade, consulta a professora. Ela não sabe o que dizer, manda que ele prossiga a sua prova. Mas quando o júri do concurso confere a Chico Xavier a menção honrosa, os estudantes de Pedro Leopoldo passaram a acusar aquele estranho menino. Muita discussão se travou e a classe pediu à professora que fizesse um exame público para o pequeno Francisco Cândido Xavier. Nesse exato instante, tornei a ver o homem que os outros não viam e ele me disse estar pronto para escrever. O tema dessa vez seria areia. Na lousa, o pequeno Chico Xavier escreve: Meus filhos, ninguém escarneça da criação. O grão de areia é quase nada, mas parece uma estrela pequenina refletindo o sol de Deus. Daí em diante, Dona Rosária proibiu que se voltasse a falar do assunto. Nem eu deveria dar notícias das coisas estranhas que eu visse, e nem os meus colegas deveriam me perguntar qualquer coisa fora dos nossos assuntos. Chico Xavier agora tem 17 anos. Trabalha num armazém, serviço puxado de sol a sol. A família é numerosa, depende em parte do que ele recebe. É um rapaz pobre, mas tem muitos amigos. Entre eles o padre de Pedro Leopoldo, Sebastião Scarzelli, confessor de Chico Xavier, manda que ele reze ao Senhor quando estiver suas visões. Houve um dia, nos 15 anos de Chico, em que o padre Sebastião, para confortá-lo, sai com ele da igreja e o leva para comprar um par de sapatos. No dia 7 de maio de 1927, pela manhã, o jovem Chico Xavier participa de uma sessão espírita. Sua irmã Maria estava doente e um casal amigo, o Sr. José Hermílio Perácio e Dona Carmen Perácio, presta socorro à enferma. Todos da casa oram no próprio quarto da doente.
A irmã curou-se e o casal iniciou Chico Xavier na doutrina espírita, explicando-lhe o significado de todas aquelas visões e dos fenômenos estranhos que ocorriam com ele. Assim, Chico Xavier conheceu Allan Kardec, leu seus livros e assumiu a responsabilidade de sua mediunidade. Com a honestidade básica, que é característica fundamental de sua personalidade, foi ao confessionário do padre Sebastião Scarzelli e contou-lhe que ia estudar o Espiritismo e dedicar-se à mediunidade. Seja feliz, meu filho, eu rogarei a Nossa Mãe Santíssima que te abençoe e te proteja. Aqui só para a gente lembrar, para quem assistiu ao filme Chico Xavier, faz ali uma menção do padre Scarzelli, mas tem ali uma confusão, que na verdade a história é baseada, né, o filme é baseado na história do Chico, mas não é uma representação fiel da história dele. Né? Então, o padre Scarzelli, um outro padre, ali tem um padre que persegue, e tem o padre Scarzelli que faz ali, que é o confessor que desejava realmente que o Chico seguisse esse caminho. No filme mostra diferente. Mostra ali o mesmo padre que conversa com ele e que faz aquela crítica pública sobre o espiritismo. Né? Então, só para lembrar que não o filme ele tem uma base, mas ele não traz ali essa fidelidade. A Dalva colocou lá em cima, né, o Chico fez tanto bem ao mundo e hoje é demonizado por causa desse sistema. Infelizmente, né, Dalva, a gente tem ainda essa separação, né, digamos assim, entre aqueles que são os emanuelistas e aqueles que são os kardecistas. Né? Então fica ali naquela briga de egos, né, dentro da doutrina, cada um ali seguindo por esse caminho. Né? Então tem até mesmo essas expressões surgiram, né? Andrelistas, andré-luizistas, emanuelistas, kardecistas, né? E, enquanto isso o espiritismo, que tem ali a função de juntar todo mundo, acaba fazendo com que as pessoas se separem por uma questão de ego, lamentavelmente. Né? O Brás perguntou se não se lembra se o Padre Quevedo participava. Não participava não, Brás. Nessa época o Padre Quevedo ele não tinha ainda uma expressão maior, né? Ele começou a surgir na mídia mesmo a partir dos anos final dos anos 80, começo dos anos 90, se eu não me engano. Né? Pelo menos no que diz respeito ao espiritismo, né? E quando ele se tornou uma pessoa pública por causa de programas de televisão e tudo mais. Né? Então vamos lá. E segue para nós aqui. Tá. Então ele recebeu aqui do padre Scarzelli, né? Seja feliz, meu filho, eu rogarei a Nossa Mãe Santíssima para que te abençoe e te proteja. E Chico Xavier tomou o seu caminho. Em fins de 1927, numa reunião pública e depois da evangelização, Dona Carmen Perácio, médium de muitas faculdades, transmitiu a recomendação de um benfeitor espiritual para que eu tomasse o lápis e experimentasse a psicografia. Obedeci e minha mão de pronto escreveu 17 páginas sobre os deveres espíritas. Senti alegria e susto ao mesmo tempo. Tremia muito quando terminei. Assim conta Chico Xavier o seu primeiro trabalho psicográfico em entrevista que concedeu ao médico Elias Barbosa e que está contada no livro desse autor, No Mundo de Chico Xavier. Assim, entre 1927 a 1931, Chico Xavier recebeu centenas de mensagens que posteriormente foram inutilizadas por se destinarem apenas a exercícios de psicografia, conforme os bons espíritos determinaram a Chico que fizesse. Né? É interessante porque quem passou por essa experiência também foram Raul Teixeira e o próprio Divaldo. Né? Então eu lembro que Divaldo, né, no filme dele, fala sobre isso, que quando Joana disse, agora tudo isso que você psicografou, joga fora que nós vamos começar a trabalhar. Ele falou, mas eu tenho que jogar fora, tem tanta coisa boa aqui, tem tanta coisa que eu gosto. Né? Ele falava, não, isso aí agora foi tudo um teste. E para o Raul foi a mesma coisa, né? Ele psicografou, aí depois veio o espírito Camilo e falou, bom, agora que nós vamos trabalhar, joga tudo fora e começa de novo. E aí veio aquela dor no coração, né? Daquele calhamaço de papel, tudo guardado, né? Tudo armazenado, com mensagens que na verdade eram mensagens que seriam de interesse
né, para nós, assim, que são mensagens de cunho moral, né, de esclarecimentos e tudo mais. E aí, de repente, você joga tudo fora para começar de novo. Né? Então o Chico passou por isso. Eram genéricas, exato, Brás. E aí, então, vamos lá. Nesses 4 anos, como em toda a sua vida, o médium de Uberaba convivia tanto com pessoas vivas como com pessoas desencarnadas. Uma das mais assíduas protetoras de Chico na época foi sua mãe Maria João de Deus. Porém, era ele, então, vítima também de uma mistificação por parte dos espíritos. Por que Chico? De certo que o mundo espiritual permite que eu passe por essas provações para mostrar-me que receber livros dos instrutores espirituais não se cria privilégio algum, mas estou apenas cumprindo um dever que sou um médium tão falível quanto qualquer outro, com necessidade constante de oração e trabalho, boa vontade e vigilância. Chico Xavier falou no programa Pinga Fogo, o qual, com índice ainda maior de audiência e envolvimento de legiões de espectadores, foi reprisado pela TV Tupi na noite de terça-feira passada. Desde 1931 que o espírito de Emmanuel guia as mãos de Chico Xavier, entre aspas agora, como um viajante muito educado procura domar um animal freado e inquieto a fim de realizar uma longa excursão. Fecha aspas, né? Como em sua modéstia natural, o médium afirmou, quando perguntado por Elias Barbosa. Disse ainda, Emmanuel tem sido para mim o verdadeiro pai na vida espiritual, pelo carinho com que me tolera as falhas e pela bondade com que repete as lições que devo aprender. Em todos esses anos de convívio estreito, quase diário, ele me traçou programas e horários de estudo, nos quais a princípio até incluiu datilografia e gramática, procurando desenvolver os meus singelos conhecimentos de curso primário em Pedro Leopoldo, o único que fiz até agora no terreno da instrução oficial. A presença de Emmanuel, disse Chico no vídeo do Canal 4, foi fundamental para que ele recebesse com a objetividade e segurança com que respondeu às mais diversas perguntas do programa. Parnaso de Além Túmulo, psicografado em 1931, foi editado em 1932. Chico Xavier ainda trabalhava no pequeno armazém de Pedro Leopoldo, das 7 da manhã às 8 da noite. Alguns anos depois foi admitido como pequeno funcionário no Ministério da Agricultura, onde está aposentado, depois de ter cumprido 30 anos de efetivo exercício, parte em Pedro Leopoldo, parte em Uberaba, a partir de 1958. Nesses 40 anos de psicografia, publicou 107 livros e tem mais de 4 no prelo. Recebeu poemas, romances, livros técnicos e livros doutrinários, crônicas e páginas em prosa. Foram mais de 400 os autores que se comunicaram com o público, depois de mortos através das mãos de Chico Xavier. Isso sem contar o trabalho desenvolvido pelo médium de 1927 e 1931, já que esse não foi publicado. Aqui a gente lembra, né, que os livros publicados do Chico, geralmente o pessoal fala, sempre mais de 400 livros, mas nem sempre tem uma precisão. Alguns colocam 412, outros colocam 450 e tudo mais. Né? E desse material todo nós temos desde livros, que tem ali um grande volume, até livretos, podemos chamar assim, que são livros muito pequenos. Né? Por exemplo, que fala sobre crianças no mundo espiritual, conta a história de um jovem que tem ali, né, algumas páginas apenas. Às vezes alguns livros com pequenas mensagens, então são livros grandes, livros pequenos. Livros que vieram depois, nós tivemos, por exemplo, um livro que eu acho muito interessante, chama Militares no Além, que foi um livro que foi publicado, que na verdade é uma coletânea de mensagens que o Chico recebeu, com essa temática, né, que falava ali sobre o círculo dos militares, e ali então, desencarnados, né, que trouxeram ali falando sobre a visão do Brasil pela perspectiva deles, né, incluindo ali Marechal Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, né, que eram então marechais logo no início do Brasil República,
na República da Espada, chamada, né? E depois falaram também sobre o destino das forças, o destino das famílias. Então, na verdade, foram pessoas que foram juntando essas mensagens que já tinham sido publicadas e reuniram num livro temático, como foi esse caso, né? Então, foram livros que o Chico publicou e livros que vieram depois, que foram, digamos assim, montados a partir das mensagens que já existiam. Então nós veremos assim livros que são rápidos de ler, que são breves, né, mas livros que são também demorados, como esses que nós estamos estudando do Chico, né, de André Luiz, por exemplo, né? E aqui quando ele fala sobre poemas, romances, né, livros técnicos basta a gente lembrar, né, o próprio Evolução em Dois Mundos, que é um livro muito técnico. Nos domínios da mediunidade, ele mistura ali técnico com romance, livros doutrinários, né, que trazem ali também análises importantes, crônicas e páginas em prosa e tal. Então, aqui sem falar também desse trabalho prévio, de 4 anos ali que o Chico teve, né, de treinamento, para poder depois começar a fazer os estudos propriamente, o trabalho psicográfico propriamente, né? Bom dia, Sandra. Desses livros, 5 estão traduzidos para o Esperanto. Aqui, claro, né, é o livro da época, quando foi então, quando essa reportagem saiu, né? Desses livros, 5 são traduzidos para o Esperanto, 9 para o castelhano, 1 para o inglês. Chico Xavier nunca recebeu um centavo de direitos autorais. Destina todo o lucro de sua produção às organizações espíritas para aplicação em obras sociais. Além de seu trabalho psicográfico, presta também assistência a pessoas necessitadas e doentes. É também médium para o serviço de doutrinação a entidades perturbadas, frequentando semanalmente sessões de desobsessão na Comunhão Espírita Cristã de Uberaba. Humberto de Campos, que antes de desencarnar opinara sobre o Parnaso de Além-Túmulo, veio a tornar-se um dos mais ativos escritores psicografados por Chico Xavier, escrevendo também sob o pseudônimo de Irmão X. A começar pelas famosas Crônicas de Além-Túmulo, até o volume Cartas e Crônicas, né? Então, inclusive, mais um spoiler também, Crônicas de Além-Túmulo e Cartas e Crônicas, nós vamos estudar esses livros, porque eles trazem crônicas muito interessantes, né? Então, é um estilo de Humberto de Campos, que conta assim, histórias de um modo muito leve, de um modo muito interessante, que fala sobre experiências de espíritos no plano espiritual. Dentre eles, aquele que nós conversamos, né, Brás? Sobre o dia de finados, né, de você escolha não morrer no dia de finados, porque é um dia muito movimentado, muito agitado, e os espíritos se sentem muito perturbados nesse dia, né? Ou então que chova muito, para que todo mundo assim vá com calma no cemitério. Então, são essas crônicas que vão ali trazer para nós uma visão do mundo espiritual também de uma forma interessante. Em disputa dos direitos autorais do grande cronista brasileiro, a família de Humberto de Campos levou Francisco Cândido Xavier aos tribunais, tendo o médium de Uberaba vencido a questão na justiça. Então, isso aí também é um caso interessante, né? Entre os escritores estrangeiros psicografados por Chico Xavier, constam-se Guerreira Junqueira, Essa de Queiroz, Bocage, João de Deus, Roberto Schoutey, o historiador inglês, M. Berthelot, o criador da termoquímica. Emmanuel escreveu, por intermédio da mediunidade de Chico, vários romances, como Há 2000 anos, 50 anos depois, Renúncia, Paulo Estevão e Ave Cristo, todos passados em épocas antigas, na remota Roma, na velha Espanha, na antiga França. Aliás, aqui esses 5 livros, né, trazem ali a história de Emmanuel em suas encarnações anteriores, né? Esses romances são considerados obras-primas da literatura e alguns deles foram levados à televisão. Aqui, sinceramente, eu não me lembro desses livros na televisão, mas vamos lá, se vocês lembrarem, me falem. Muitos foram os poetas brasileiros psicografados pelo médium de Uberaba. Castro Alves, Cruz e Souza, Alfonso Guimarães, Guerra Junqueira, Casimiro de Abreu, Fagundes Varela, Olavo Bilac, tem páginas de Parnaso de Além-Túmulo,
Antologia dos Imortais e outros livros. Ficção em prosa é outra constante na obra de Chico Xavier. Hilário Silva, Cornélio Pires, Neio Lúcio são alguns dos autores de livros como Pontos e Contos, Falando a Terra, Contos dessa e de Outra Vida, etc. A coleção André Luiz é considerada um verdadeiro monumento da filosofia espírita, um documentário de tudo o que acontece além do sepulcro. Também fazem parte de sua obra livros de história, ciência, filosofia e religião. Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade, Palavras de Vida Eterna são alguns dos livros de doutrina espírita que constam da imensa bibliografia de Chico Xavier, que nós estamos estudando e teremos o prazer de estudar em breve. Este é, leitor, em rápidas pinceladas, o homem por que você se empolgou ao assistir o programa Pinga Fogo. O que está escrito aqui, sabemos, é muito pouco para explicar o fascínio que você sentiu. A personalidade de Chico Xavier, a firmeza de suas convicções e a sua lucidez não cabem numa pequena reportagem bibliográfica, mas também o impacto de Chico Xavier, que Chico Xavier causou em todo um povo, que durante mais de 2 horas, colado ao vídeo, sorveu as suas palavras. Talvez não possa ser explicado apenas pelo valor do homem Chico Xavier. Nisso entrou, leitor, tenha certeza, o eco das ideias de Chico Xavier, o eco que as ideias de Chico Xavier encontrou em você. Então aqui, né, Diário de São Paulo, caderno do Jornal de Domingo, que foi publicado então naquela época, logo após. Aqui ele vai falar também uma rajada de poesia, que é o próximo artigo. Deixa eu só ler para vocês rapidamente então esse trecho, que é o último de introdução. Uma rajada de poesia. E aí no próximo encontro, na quinta-feira, a gente já entra propriamente no programa. O Jornal de Domingo, que publicou o texto da entrevista de Chico Xavier, trouxe também este poema de Álvaro Faria, inspirado nas palavras do médium. Diz aqui então o poema. Assim uma grande angústia caminhando nos caminhos, nas grandes vilas, a tão imensa cidade violentada na sua violência e desamor e ternura. Mas a ternura, irmã, é um pedaço de vidro que começa a se partir nas distâncias dos olhares e nos olhos das pessoas que estão caladas. Estamos todos aqui, irmã. Eu queria te dizer das árvores, dos grandes rios, queria sobretudo te dizer das 7 portas, das 7 moradas, das 7 mansões. Querer te abraçar nesse instante de ternura, porque sei que a ternura existe na medida em que nos tornamos irmãos. E assim, irmã, eu quero te dizer, te abraçar com meu corpo de 1000 anos, de 1000 séculos, de 2 minutos de vida. Eu queria te falar da lua, de uma guerra atômica, te dizer do Vietnã, de todo o extermínio das plantas e dos insetos, irmã. Eu queria te falar. Queria te dizer que as crianças terão os olhos de vidro, nascerão de um ventre de metal, com dedos de ferro. Mas tudo isso é uma folha muito verde, irmã. A cidade adormeceu, é bem verdade. A cidade está calada nesta hora da noite, quando a noite é um silêncio enorme nas nossas bocas. E uma cidade de vidro, o nascimento de um tempo novo. Soube que John Kennedy está trabalhando no espaço. Soube também que nós poderemos destruir as armas que nos matarão amanhã. Soube ainda que há uma casa de alumínio e de vidro no meio da lua, calando os faróis, as neblinas, as chuvas. Há uma hora nas vidas onde a terra recebeu as raízes, irmã. Por isso e por tudo, e também por nada, haveremos de percorrer os caminhos desse ventre de todos os planos de vidas. As 7 portas, as 7 mansões. Que não sejam as 7 palavras de nosso encantamento. Há um girassol maravilhoso sendo plantado agora. Soube também, irmã, que à tarde foi um incêndio calando as sabedorias dos mágicos. Queria te dizer tanto das saudades dos nossos mortos e dos filósofos, dos escritores, dos poetas tristes, das sombras, do desgosto ou da alegria. Soube que as mãos estão abrasadas. Há uma imensa planície nas 7 moradas. Os rios subterrâneos correm águas
correm águas de oceanos infinitos. São pombas, irmãs, são pássaros, minha irmã. É o tempo da chegada nesse vale de neve, nesse grito de angústia. Queria te dizer também que a solidão não é nossa. Há uma prova e uma distância de 1000 vidas. Quando você poderá me compreender? Faltam 5 minutos. Eu não posso te dizer mais nada. Então aqui, finalizamos, né, o nosso estudo aqui então, com uma rajada de poesia, né? Então rapidamente aqui, e no nosso próximo encontro, o Pinga Fogo. Aqui vai falar então sobre a apresentação, a chegada do Chico, já as primeiras perguntas e tudo mais, né? Então, esse aqui vai ser o nosso roteiro para o nosso próximo encontro. Já começando então, né, as próprias perguntas aqui do programa. Então, mais uma vez, né, nós vamos estudar Pinga Fogo com Chico Xavier. Depois nós vamos estudar Plantão de Respostas, que é o segundo programa do Pinga Fogo, feito em dezembro de 71, também com outras respostas, só que agora mais objetivo, não tem toda essa introdução, né? Deixa eu ver se vai ser amanhã de novo. Não, Dudu, amanhã vai ser o Evolução em 2 Mundos, né? Amanhã é quarta-feira. Então, o Livro dos Espíritos acabou. Aí nós vamos agora entrar no Pinga Fogo e amanhã continua, né? Isso, acabou. Finito, meu amigo. Dalva colocou, né? A cidade de vida está descrita no Evangelho como futuro, né? Pois é, né, Dalva? É mais ou menos aquela imagem também que foi passada pela uma cidade no além, né? Que é o nosso lar, com aqueles palácios de vidro e tudo mais, né? Então, talvez este seja o futuro, né? Você não tem como trazer um pouco dos vídeos? Não tem, Brá, sabe por quê? Porque muitas pessoas aqui da sala utilizam conexão por celular. E às vezes a conexão não é tão estável, então acabaria uns ouvindo e outros não conseguindo ouvir. Eu até poderia trazer aqui as perguntas e as respostas, né? Mas aí, e depois fazer os comentários, mas aí ia dar um trabalhão e não ia ser para todo mundo. Então não ia ter assim um estudo tão democrático para todo mundo participar, infelizmente, né? Mas de qualquer forma é isso, pessoal. Fechando por aqui então o nosso encontro de hoje. Tivemos aqui a apresentação do livro, para entendermos exatamente o que foi o programa, né? Tem completo lá, dá para a gente colocar depois, né? Tem os 2 programas completos, apesar, como eu falei no início, né? Tem ali os vídeos que são picotados, tratando de assuntos separadamente, e tem o vídeo completo, né? Se encontrarem ali, Dudu, pode colocar lá no grupo, por favor, que aí todo mundo vai acessando ali. Como eu falei para vocês, não tem problema nenhum, né? Assistir ao programa, que não vai atrapalhar aqui o nosso desenvolvimento, porque para cada questão que for surgindo, a gente vai depois trazer os comentários. E depois lembrando também que esse livro, ele não traz, obviamente, a transcrição completa do programa. Ele foi ali feita uma adaptação, trazendo ali os pontos principais de uma forma bem objetiva, né, para que seja viável o estudo, né, senão um programa de 3 horas não teria condições.